5 dicas para crescer o braço e dobrar o braço de tamanho. Esse vídeo aqui é para galera que quer ficar com o braço grande, mas de um jeito que aparenta ser grande. Porque tem muita gente que tem um braço relativamente grande, mas parece um braço meio que roliço. E não parece que tem 40 de braço, mais do que 40 de braço. E dentre essas 5 dicas, vocês vão descobrir uma questão importante. Por exemplo, é melhor treinar mais bíceps ou mais tríceps para ganhar volume no braço? E para ganhar desenho, aparência de um braço realmente maior, é melhor ficar com tríceps ou com bíceps? E estética, quando a gente fala de trazer um formato interessante para esse braço, é melhor focar em bíceps ou tríceps? Essa é uma das dicas que vocês todos vão descobrir no vídeo de hoje, depois da vinheta. Time, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique de Mauro e eu sou criador da Assessoria TDM, uma assessoria que atende de maneira online o pessoal que quer treinar melhor, quer se alimentar melhor, quer ter resultados fora da curva. E é o seguinte, eu separei as 5 dicas, eu estou com elas aqui, para a gente começar esse assunto que é de extrema relevância, porque muita gente está nas academias buscando melhorar a estética e o volume muscular, principalmente do braço. A gente precisa começar a falar da capacidade que o nosso corpo tem de trazer uma resposta hipertrófica quando o músculo é trabalhado de uma maneira mais alongada. E para falar disso eu trouxe um estudo bacana, que é esse estudo, onde ele mostrou que quando a gente realiza os exercícios de uma maneira mais alongada, a gente tem uma resposta hipertrófica muito mais interessante. Isso me faz passar para vocês um pouco da anatomia do bíceps e também a anatomia do tríceps. Quando a gente fala de bíceps, nós estamos falando de 2 cabeças, onde a gente tem 2 ventres musculares, e essas 2 cabeças, elas praticamente passam o ombro. Então, se vocês derem uma olhadinha na imagem, vocês vão notar que a gente tem a origem do bíceps lá em cima, lá no ombro mesmo. Enquanto o tríceps, a gente tem dentre as 3 cabeças, por isso tríceps, dentre esses 3 ventres, um único ventre que vai fazer com que a gente também tenha uma característica similar ao bíceps, passando pelo ombro, que no caso seria a cabeça longa do tríceps. E ao que tudo indica, quando a gente utiliza exercícios onde alongamos mais esses ventres e essas cabeças, a gente tem uma resposta hipertrófica aprimorada. É óbvio que a gente vai falar um pouco de variações de exercícios aqui, porque não é só trabalhar com o músculo alongado, não é isso, a gente vai passar por esse tópico, mas a primeira dica é exatamente essa. Por isso que quando a gente faz uma rosca direta com uma barra W e a gente faz uma rosca direta com halteres, a gente não vai esperar uma diferença hipertrófica, um potencial hipertrófico só pelo fato da gente estar utilizando essa variação. O que pode acontecer é porque a gente adicionou os exercícios ali e por conta desse volume a gente tem uma resposta mais significativa na hipertrofia, porque a hipertrofia tem relação com o quanto a gente treina. Obviamente, quando a gente adiciona um exercício a mais, seria um exercício que a gente busca uma variação, a gente está adicionando ali um estímulo a mais, o que reflete em mais hipertrofia. Só que, para a gente entender um pouco melhor, lembremos que temos a hipertrofia regionalizada, que é um outro ponto que a gente vai falar ainda nesse vídeo. Por isso que nem sempre faz muito sentido a gente utilizar um exercício onde o nosso húmero, o nosso osso do braço, ou o nosso braço, não sofre nenhuma alteração, quando eu falo de tríceps e quando eu falo de bíceps. A mesma coisa, por exemplo, fazer um tríceps corda e um tríceps no pulley com a barra reta ou a barra em V, não vai ter muita diferença no estímulo que a gente vai dar para aquela região. Por isso que a gente precisa pensar dessa maneira, em alongar ou mudar a posição do nosso braço em relação ao ombro para que a gente possa ganhar mais hipertrofia muscular. Para isso ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. De um lado, rosca direta, tradicional, aquele exercício que vocês já sabem, o Arnold fazia muito, ficou muito popularizado por conta dele fazer muita rosca direta. E do outro lado a gente tem um bíceps direto no banco 45 graus. Qual que é a diferença? Na verdade nós temos 2 diferenças aqui. A primeira é que dá para carregar muito mais peso na rosca direta com a barra W. Só que pelo fato de eu carregar muito mais peso, não significa que eu vou ter um grau de hipertrofia mais significativo. Muito pelo contrário. O bíceps feito com o banco 45 graus, como a gente tem um grau de alongamento muito maior das cabeças, mesmo pegando menos peso, a gente tem um grau de hipertrofia muito elevado, que pode até ultrapassar o grau de hipertrofia que uma rosca direta feita na barra W nos entrega. Olha que interessante, só pelo fato da gente mudar essa angulação do braço em relação ao ombro.
que é, de fato, o que deveria ser mais explorado para a gente otimizar o ganho dessa região, ou melhor dizendo, os ganhos nessas regiões. No tríceps não é diferente. Aqui a gente tem dois exercícios como exemplo. Um exercício que é o tríceps tradicional no crossover, e do outro lado a gente tem o tríceps francês, feito com corda também no crossover. No tríceps francês, feito no crossover com a corda, a gente também tem uma capacidade menor de pegar peso, mas a capacidade de gerar hipertrofia desse exercício é superior à capacidade de gerar hipertrofia quando a gente compara ele com o tríceps corda tradicional. Mas ó, só para vocês entenderem que pode surgir essa dúvida, tá? Isso significa que um é melhor do que o outro? Não. Isso significa que a gente tem variações de exercícios que podem ser utilizadas à medida que a gente vai montando, organizando o planejamento de treino. Então, não é pelo fato de eu ter uma rosca no banco 45 que eu só vou fazer rosca banco 45. Não, nada disso. É só uma variação. Porque a gente também tem que trabalhar com peso e tem que variar os estímulos. A gente vai falar disso também aqui no vídeo de hoje. Em resumo, essa é a primeira dica. A segunda dica, ela é interessante porque a gente vai falar da questão da aparência do braço. Por quê? Se o objetivo que vocês têm é deixar o braço maior, a gente tem que treinar mais tríceps. Por quê? Bom, veja bem, se a gente olhar para uma pessoa com o braço esticado e ela relaxado, o que vai dar a aparência de volume para o braço dessa pessoa é o tríceps. Por quê? Porque se a gente juntar as três cabeças do tríceps, a gente vai notar que ele é o maior músculo, o maior conjunto ali, digamos assim, de músculos que a gente tem do tronco para cima. Nenhum outro músculo é tão grande quanto o tríceps. Então, se a gente treina mais o tríceps, a gente tem um ganho de volume mais interessante. A aparência desse braço, quando a gente está com o braço relaxado, é uma aparência de um braço mais volumoso. E olha que interessante, a gente tem um estudo mostrando exatamente o que eu acabei de falar para vocês, sobre o tamanho do tríceps em relação a todos os outros músculos do tronco. O tríceps é o maior músculo que a gente tem, somando as três cabeças. Por isso que quando a gente quer aumentar o volume ou aumentar a aparência em relação ao volume do braço, o mais interessante é a gente treinar o tríceps. E mais uma vez, não é porque eu passei a receita de bolo, entre aspas, do tríceps francês no crossover que vocês vão ficar fazendo só tríceps francês. Calma que a gente vai passar por outras questões aí antes de vocês tomarem as decisões aí e não saírem fazendo coisa errada. Porque tem o terceiro tópico, ou melhor dizendo, a terceira dica. A terceira dica, ela já vai falar de desenho muscular, de aparência estética. Por quê? Enquanto a gente tem um braço volumoso, a gente também tem que ter uma aparência estética interessante. E quem dá essa aparência estética, essa sinergia estética, é o bíceps. Tanto é que eu sou um cara que eu tenho um bíceps relativamente grande. Ele tem o pico, então a gente consegue ver que o meu bíceps ele tem uma certa significância aqui. E se a gente passar aqui uma linha, ó, a divisão do meu bíceps, eu tenho o tríceps aqui, que eles estão quase similares. Eu acho que meu bíceps ainda ele se sobressai em relação ao tríceps. Mas eu tive que passar muito tempo treinando tríceps, justamente porque eu tinha um bíceps muito bom, muito estético, muito aesthetic, né, como diria o Rodrigo Góes, e o meu tríceps era muito mirrado, eu não tinha um tríceps interessante. E aí eu tive que focar muito no tríceps para dar esse volume, porque apesar do meu bíceps ser significativamente interessante e grande, não é o bíceps que dá esse volume, é o tríceps. Só que o bíceps ele dá uma certa estética no braço, principalmente na visão frontal. Por isso que, se o objetivo de vocês é ter um braço mais estético, é interessante duas coisas: ter um bíceps volumoso, treinar mais bíceps e ter um percentual de gordura, mais baixo, porque a definição muscular, ela realmente ajuda a dar essa aparência de um braço mais desenhado, mais simétrico. E lembrando, quando a gente fala de bíceps, a gente está falando também da aparência de largura frontal do braço. Então, numa visão frontal, o bíceps ele dá essa aparência do braço estar mais largo, não necessariamente grande, não necessariamente em relação à circunferência, uma circunferência maior, mas em relação à visão frontal, um bíceps mais avantajado dá essa sensação do braço ser mais largo, por isso que vale a pena. Volume, caso vocês precisam, então voltamos na dica número 2, precisa-se treinar mais tríceps, justamente porque é um músculo grande em relação aos outros músculos, mas quando a gente fala de estética, precisamos de bíceps, precisamos de menos gordura também.
porque tem muita gente aí que quer ficar com o braço enorme, entra em booking, fica roliço, parece um balão de inchado, não tem forma nenhuma, e aí o quê? Parece uma linguiçona. Parece uma linguiça, né? Parece uma linguiçona, aquela mortadela de mercado, sabe? Que fica toda cheia de corda em volta, né? O cara coloca a camiseta fica grudada aqui, mas não tem forma o braço, é um braço grande, né? Então não tem estética nenhuma. A não ser que vocês queiram isso também, de repente vocês querem ser strongman, né, Júnior? Que fica com o braço roliço. De repente vocês querem ser esses caras aí que levanta caminhão, beleza. Mas aí tem que honrar o braço roliço, né? Tem que levantar um caminhão, pelo menos, né? Puxar avião, essas coisas, né? Mas se não, tem que fazer dieta, tem que treinar adequadamente para o braço ficar estético. O que adianta ter 42, 45, 46 de braço se o braço tem mais gordura e tem mais inchaço e retenção do que músculo? Aí não vale nada, né? Agora, falando da quarta dica, a gente vai falar das variações que eu mencionei no início e eu vou usar o músculo tríceps para falar dessas variações. Como eu disse, a gente tem a mudança do ângulo do braço, do húmero, em relação ao ombro, sendo o ponto-chave para a gente desenvolver as musculaturas do bíceps e do tríceps, já que a gente está falando de braço aqui. No tríceps, é bem interessante porque a gente tem um estudo fantástico que mostrou que dependendo do grau de alongamento que a gente tem nesse tríceps, ele vai crescer em lugares diferentes. A gente chama isso de hipertrofia regionalizada. E aí eu já deixo aí para os profissionais que só acreditam em agachamento, em levantamento, em puxadas, em supino, né, Ju? Que não acreditam em hipertrofia regionalizada, que são os ateus da hipertrofia regionalizada. Então, já peguem o estudo que eu vou mostrar aí para vocês. São 3 estudos, melhor dizendo. Peguem os estudos que serão mostrados aí para vocês, profissionais, e leiam um pouquinho para vocês também se desenvolverem, viverem na era das cavernas, né, da profissão. Isso já passou faz tempo. Olha que interessante. Quando a gente olha para esse estudo aqui, a gente tem o tríceps francês. E o tríceps francês, por conta da gente ter um braço, ou melhor dizendo, o tríceps em um grau de estiramento alto, ou seja, altamente alongado, ele vai trazer uma hipertrofia mais significativa na região medial do tríceps, mais na região ventral ali. E isso vai refletir num aumento de volume naquela região. No meio, né? No meio, exatamente. No meio do braço. Agora, nesse outro estudo, a gente tem uma identificação do supino fechado como um exercício fantástico para a gente ter a hipertrofia na parte distal do tríceps, que é essa parte perto do cotovelo. Isso significa que o exercício onde eu não tenho tanto alongamento, porque vejam bem, se eu estou com o tríceps francês, eu estou com o músculo alongado aqui, né? Aqui, num supino fechado, eu não estou com o músculo alongado, eu não sinto alongar muito meu músculo. Agora vocês podem fazer em casa, quando vocês alongam aqui, vocês vão sentir que o tríceps está alongado. No supino fechado, a gente tem uma hipertrofia acontecendo mais na região próxima do cotovelo, região distal, onde o aumento de volume vai ser ali. E a gente tem outro estudo mostrando que no testa a gente tem um aumento da região proximal, que é essa parte aqui perto aqui do ombro, da parte de trás do ombro, mais em cima. Isso significa que existe a necessidade de variação para que se encha esse braço de músculo em todos os locais, tanto na parte mais distal do bíceps, medial e mais superior do bíceps, como também no tríceps, mais distal, mais medial e mais superior. Tá aí o motivo que a gente precisa de variações de exercícios de maneira inteligente e organizadas numa sequência, obviamente, que lógica. Não é simplesmente eu pegar, e agora que eu sei que supino fechado hipertrofia mais a região distal, eu vou fazer ele primeiro, depois medial, depois superior. Não é simplesmente assim. Precisa sempre olhar para um conjunto de variáveis que estão sendo utilizadas no treino e, mais do que tudo isso, calcular o volume adequadamente, para que vocês treinem de acordo com a quantidade que vocês necessitam treinar. Não adianta vocês aí serem, por exemplo, avançados e treinarem igual intermediários, e intermediários treinarem igual iniciantes, ou iniciantes quererem treinar igual avançados. Não vai funcionar. Vai ter estagnação, os resultados vão ser lentos, e resultados não costumam ser lentos. Eles costumam acontecer na velocidade adequada. Se vocês não estão tendo resultados, está faltando aí uma boa estruturação de treino. Muito bem. Para fechar esse vídeo, a gente tem uma última dica, que é uma dica sobre peso. Que bizarro que é
saber disso, mas não é porque eu vou dar essa dica para vocês que vocês vão excluir a possibilidade de trabalhar com menos ou mais peso de um lado e mais ou menos peso do outro. Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Antes de falar, vamos colocar uma imagem, né, Ju, na tela da galera aí, que eu acho que fica mais interessante para eles visualizarem. Time, é o seguinte, ó, essa imagem aí mostra que a gente tem músculos onde a gente tem mais fibras do tipo 1, e outros músculos têm mais fibras do tipo 2 e tem músculos que têm um certo equilíbrio de fibras do tipo 1 e tipo 2. O que isso significa? Quando a gente fala de fibras do tipo 2, a gente está falando de fibras que são mais responsivas à utilização de mais cargas no treinamento de musculação. E fibras do tipo 1 são mais responsivas à utilização de menos carga quando a gente está falando de treino de musculação. Muito bem. Olhando para o tríceps e olhando para o bíceps, a gente tem aqui, ó, o tríceps, a gente precisa utilizar estímulos que passam por mais carga. Isso não significa que eu não vou usar estímulos que não vão fazer com que eu tenha um range de repetições maiores. Nada disso. O tríceps, ele tem mais fibras do tipo 2, que são fibras responsáveis, ou melhor dizendo, são fibras responsivas à utilização de carga. Isso significa que o ganho de massa muscular, o ganho de hipertrofia nessa região, vai ser mais interessante com um range de repetições mais baixo, mas ele também, mais peso e um range de repetições mais baixo. Obrigado. Eu falei range de repetições mais baixo porque quando a gente reduz as repetições, a gente tem que consequentemente aumentar a carga. Só que o tríceps também tem fibras do tipo 1, que são fibras responsivas a range de repetições maiores com menos peso. Isso significa que eu preciso ter uma variação. Essa variação no tríceps, ela é predominantemente feita de exercícios com mais carga e menos repetições em relação a exercícios com mais repetições e menos carga. Diferente do bíceps. O bíceps, por exemplo, ele vai ter uma harmonia maior entre fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Isso faz com que a gente tenha que olhar para o bíceps como um músculo misto, onde 50% do tempo eu estou trabalhando com mais peso e menos repetições, e 50% do tempo eu estou trabalhando com mais repetições e menos peso. Isso dentro de um planejamento. Henrique, precisa ser na mesma sessão de treino essas variações? Não precisa, mas pode ser também. Pode ser que você tenha fase de treino, que eu acredito, e é por isso que o método TDM é distribuído em fase de treino, eu acredito muito nisso, mas as fases de treino, elas vão fazer com que, ora você esteja com mais repetições e menos peso, ora mais peso e menos repetições, para que se organize melhor qual será a capacidade desenvolvida, quais serão as fibras estimuladas, para que você possa ir pulando de fase em fase, tendo essas variações de maneira organizada, que fica mais fácil, no final das contas, para o progresso de vocês. Bom, eu espero que agora vocês tenham entendido quais são as 5 dicas para crescer o braço e dobrar de tamanho. A gente falou de tudo o que realmente importa para vocês. Falamos dos exercícios com o músculo mais alongado, do poder desse alongamento, que realmente o que muda muito nas variações de exercícios de bíceps e tríceps é o ângulo do braço em relação ao ombro. Se o objetivo é ficar maior, é tríceps. Se o objetivo tem que ser mais estético, tríceps tá bom, foca no bíceps. Falamos das variações, falamos dos tipos de fibra. Enfim, hipertrofia regionalizada, demos uma aula, inclusive, aos profissionais que só acreditam em agachamento e levantamento de terra. O Ju colocou aí para vocês na tela os estudos, acho que vai ser um bom indicativo para os profissionais aí que são os ateus que só usam agachamento, né? Que não acreditam na cadeira extensora e tal, já podem pegar os estudos e aproveitarem o final de semana para estudar aí, viu, profissionais? Aproveitem, quase uma pós-graduação isso aqui. Bom, é isso. Gente, vou deixar um vídeo recomendado aqui, um vídeo surpresa para vocês aqui do lado, cliquem, assistam. Para quem quer ser meu aluno, o link está aqui embaixo, só clicar. Link de parceiros, suplementação com desconto. E a galera aí que trabalha também com mídia, igual a mim, que precisa de uma página para apresentar o produto, fala com o Bessa, tá aqui embaixo o link também, tudo tem desconto, são os nossos parceiros aqui do canal. Meu nome é Henrique de Mauro, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam, like, comentários, inscrição no canal para sempre manter o nosso trabalho aqui firme e forte. Um abraço, gente. Valeu!